A exigência do exame da OAB ganhou repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e a palavra final dos ministros, que deve ser dada ainda este ano, é que vai valer para colocar um ponto final na polêmica. Esse último passo para exercer a profissão de advogado tem derrubado muitos formandos. Depois de concluir a faculdade de Direito, para exercer a advocacia, ainda é preciso passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Tarefa difícil para os recém-formados. O último exame, realizado em dezembro, teve cerca de 105 mil inscritos. Apenas 12.500 passaram. Um índice de reprovação de mais de 88%. Os candidatos eram de 610 universidades públicas e privadas. 90 delas não tiveram nenhum aluno aprovado. A exigência do exame para o exercício da advocacia vai ser discutida aqui no Supremo. Os ministros já reconheceram a repercussão geral de um recurso extraordinário que questiona a obrigatoriedade da prova. E agora o processo vai ser julgado pelo plenário. A decisão da Corte terá que ser seguida em todo o país. O recurso foi apresentado por um bacharel em Direito contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve o exame. O autor da ação alega que a exigência contraria vários princípios constitucionais, como o da liberdade profissional e o da legalidade e usurpação da competência privativa do presidente da República para regulamentar as leis. Em um outro processo, o Supremo suspendeu uma liminar que permitia a 2 bacharéis em Direito entrarem no quadro da OAB, mesmo sem realizar a prova. O presidente da Ordem defende o exame e culpa a qualidade do ensino. Ele pediu ao Ministério da Educação mais rigor para a abertura de faculdades de Direito. O MEC tem um dever de dar uma resposta à sociedade brasileira. O exame de ordem só faz constatar isso. Nós temos hoje no país 1.200 cursos de direito. Nós temos cerca de 655 mil alunos do primeiro ao 5º ano do curso de direito. É algo que efetivamente foge do razoável, é algo que impossibilita inclusive uma fiscalização efetiva por parte do Ministério da Educação. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que a fiscalização de cursos superiores é uma ação regular que já resultou na suspensão de 34 mil vagas em faculdades de Direito que apresentaram baixo desempenho. Em 2007, foram suspensas 24 mil e este ano quase 136 cursos. O presidente de um movimento contra o exame afirma que a competência para cobrar qualidade do profissional é do Ministério e não da OAB. O órgão fiscalizador é o MEC, não a OAB. A OAB é uma entidade de correição do profissional. Entre os estudantes de Direito, também não há consenso sobre a necessidade da prova. O MEC, a meu ver, não exerce a fiscalização necessária sobre as faculdades, não controla a qualidade da forma como deveria. E a OAB, de alguma forma, tem que suprimir essa lacuna deixada pelo Ministério da Educação. Acho que a prova é essencial exatamente para nivelar os estudantes. Eu acho que o ideal seria ter um método de avaliação qualitativo que fosse durante os 5 anos de estudo, não uma prova que seja no final dos 5 cursos. Ela é necessária, só que talvez seja necessário mudar a forma como ela é feita, o que ela analisa de fato. Não acho certo que seja para uma ordem particular e que limita o número de advogados no Brasil dessa forma. Bom, e agora a gente conversa com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, o que fundamentou essa decisão recente do STF sobre esse tema? Bom, foi uma decisão que suspendeu uma liminar que foi proferida pelo TRF da 5ª Região. O ministro César Peluso, na oportunidade, entendeu que aquela decisão liminar traria um grave risco para a sociedade e para a ordem jurídica como um todo. Então, diante do possível efeito multiplicador daquela decisão, em relação ao elevado número de estudantes que são reprovados nas provas, nos exames da ordem, isso poderia implicar que esses bacharéis em Direito, tendo como fundamento essa decisão que foi proferida pelo TRF da 5ª Região, fossem até o Judiciário para ter um provimento jurisdicional semelhante. Outra implicação fundamental que foi considerada pelo ministro César Peluso foi no que diz respeito às implicações dos atos realizados por esses advogados que tiveram
inscrições deferidas sem a realização do exame da ordem em caráter liminar. O que significa? No final do julgamento da ação, não se tem a certeza de que ele vai ter o sucesso da garantia da inscrição definitiva. E com a possibilidade de uma sentença definitiva não autorizar a inscrição do advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, isso poderia gerar diversos danos em relação aos atos que foram praticados, como confissões do direito, renúncias que foram feitas, todas elas realizadas por meio do advogado. Agora, Gisele, o julgamento dessa questão pelo STF vai de fato colocar um ponto final nessa história? Sem dúvida, pacificará o tema, até porque houve a repercussão geral reconhecida, ou seja, esse interesse extrapola as partes que trouxeram a discussão para o Supremo Tribunal Federal. Isso interessa para toda a sociedade, isso interessa para todos os bacharéis em direito, e esta decisão, ela vinculará todos os demais órgãos do judiciário e as instâncias do Poder Executivo e Judiciário. Agora, o que de mais relevante pode ser destacado na defesa do exame da ordem? Bom, a OAB e há também bacharéis que concordam pela realização do exame da ordem. O que se argumenta a favor, então, do exame da ordem? É de que realmente é por meio deste exame que se garante ao cidadão a prestação de um serviço com qualidade. Então, somente por meio deste exame é que o cidadão terá condições de ter um advogado que acaba lidando com bens de extrema importância, como vida, liberdade, dignidade da pessoa humana, honra, dentre outros. Então, somente por meio deste exame é que o cidadão teria essa garantia. Um outro fundamento colocado pela Ordem dos Advogados do Brasil é de que a própria Constituição Federal, ela assegura o exercício livre da profissão, desde que se atenda às exigêncies previstas no texto legal. E que a própria Estatuto da Advocacia, ele traz essa exigência sobre a realização da prova da OAB, então por isso ela é constitucional. Bom, e a cobrança do ISS, Imposto sobre Serviço na Fabricação de Embalagens, é questionada no Supremo em 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A questão até já começou a ser julgada pelo plenário. Nas ações, a ABRE, a Associação Brasileira de Embalagem, e a Confederação Nacional da Indústria alegam que o trabalho de impressão está inserido como parte da fabricação de embalagens e como o foco das atividades é a venda de mercadorias, só deveria ser tributado o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo as autoras das ADIs, os municípios têm entendido que, ao invés da venda de produtos, existe uma prestação de serviço gráfico, o que justifica a cobrança do ISS prevista em lei complementar. Imposto que, segundo a ABRE e a Confederação, vem gerando despesas extras para a indústria gráfica. Diante do impasse, as instituições pedem ao Supremo para que declare a inconstitucionalidade da cobrança. Ao deferirem a liminar, os ministros entenderam que, como a atividade fim é a circulação de mercadorias, só caberia a incidência do ICMS. O mérito da questão deve ser julgado ainda este ano. O relator das ADIs é o ministro Joaquim Barbosa. Então, Gisele, a ação contesta o quê? É a incidência do ISS ou do ICMS? Bom, os temas acabam que ficam relacionados, mas o que eles querem, na verdade, é afastar qualquer interpretação do que diz respeito à incidência do imposto sobre serviços nessas operações. O que se argumenta na ação, nas 2 ADIs, é que essas atividades de fotocomposição, clicheria, ou seja, atividades que são imbuídas, estão dentro do processo de fabricação de embalagens, elas não incidem o imposto sobre serviços. Neste caso, deveria incidir o ICMS, segundo o que argumentam os autores. Para elas, eles trazem como fundamento o artigo da Constituição Federal que prevê que, incidindo o ICMS, não haveria espaço para a cobrança do imposto sobre serviços. Agora, parece que houve um julgamento em conjunto, não é mesmo? Esse julgamento, inclusive, em sede de liminar, né? Na verdade, os ministros acompanharam o voto do relator, do ministro Joaquim Barbosa. Então, o Supremo Tribunal Federal, o plenário do STF, por unanimidade, decidiu realmente suspender tanto o artigo da lei complementar quanto a lista anexa
no que diz respeito à interpretação de que incidiria o imposto sobre serviços, ou seja, por enquanto, se as atividades forem apenas no que diz respeito a fornecimento de mercadorias, fornecimento de embalagens, e dentro dessa atividade se inserir a atividade de composição gráfica, nessas atividades, então, incide apenas o ICMS. É uma decisão em sede de liminar e isso será apreciado pelo plenário para a resolução definitiva do mérito. Gisele, mas agora parece que se pede a interpretação conforme. Mas o que significa isso? É uma forma de interpretar o texto legal conforme a Constituição Federal, ou seja, por meio dessa interpretação conforme, que só é possível quando uma norma tem significado, tem mais de um significado possível. O que acontece? Os ministros, eles definem, não há necessidade de redução do texto, o texto ele permanece inalterado, mas eles restringem a interpretação que pode ser feita sobre aquele texto. Então, ao decidirem pela interpretação conforme a Constituição, eles vão dizer em que sentido aquela norma legal deve ser interpretada. Por exemplo, nesta liminar que foi deferida, os ministros entenderam que a interpretação que deve ser dada por enquanto é de que incide apenas o ICMS e não o ISS sobre essas operações.